Eu saúdo os amados irmãos e a amada igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e desejar um bem-vindo à Casa do Pão. Casa do Pão porque é aqui que nos alimentamos com o pão vivo que desce do céu. É a palavra, aquela palavra que alimenta, aquela palavra que nos lava, que nos edifica. Assim, neste propósito, o Salmo 100 convida-nos então a celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentarmos diante do Senhor com cânticos, sabermos que Ele é o nosso Deus. E convida-nos a entrar pelas portas, a entrar por portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. E convida-nos a render a Ele graças e a bendizer o seu nome. Glória a Deus. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia dura de geração em geração. Assim, nesta saudação de boas-vindas a todos aqueles que vieram com este propósito à casa do Senhor, já também uma bênção também para o nosso irmão que hoje está connosco, o pastor Diogo, e queremos que a família José e Diana virão, uma família que manifestaram o desejo de estar connosco, unirem-se a nós nesta caminhada de fé rumo à cidade santa, à Jerusalém celestial, não é? A Bíblia, onde estaremos com o Senhor para todo sempre. Amado Senhor, a Ti, Senhor, eu rendo a minha adoração, reconhecendo que Tu és o Deus eterno, santo, 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 para sempre é o Teu nome, Senhor. Pedindo-te, em nome de Jesus, que Tu, Senhor, abençoes, Senhor, este tempo que vamos passar na Tua presença. E aquelas vidas que Tu separaste esta manhã, Senhor, para ministrarem o louvor e também a Tua palavra, Senhor, Tu os possas capacitar, Senhor, usando-os segundo a Tua soberana vontade. É com gratidão, Senhor, que eu oro ao Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, o louvor está com a responsabilidade do meu mano, é meu mano na fé, é meu irmão na fé e mano, também companheiro da luta do Ministério da Rádio. Eu peço aos amados que orem pelo programa Meditando. Eu tenho sentido, de facto, que o Senhor está a abençoar vidas, embora não consiga vê-las, mas eu vou tentar fazer algo para, pelo menos se elas não vêm ter comigo, eu tentar perceber quem está, de facto, atento. Como em tempos havia, de facto, vidas que ligavam para a rádio e diziam: ouçam o programa Meditando, vale mais ouvir o programa Meditando, e vou dizer isto aqui com todas as letras, do que ouvir a missa. A missa. Eram os testemunhos das pessoas que diziam isso. E eu sentia-me, de facto, com gratidão ao Senhor. Amém. Vamos assim a ouvir, de facto, cantarmos ao Senhor. O nosso irmão Quinzé vai dirigir o louvor. E hoje também a palavra está com a responsabilidade da nossa irmã Zélia. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. É sempre um prazer podermos estar aqui todos juntos ao domingo e nós estamos aqui com o propósito de louvar a Deus. Então vamos glorificar ao Senhor, vamos cantar a Deus. E também saúdo o pastor Diogo e o pastor, em primeiro lugar, me devia ter saudado o meu pastor, mas é uma honra e um prazer estarmos uma vez mais aqui para glorificar, para adorar o nome do Senhor. Então vamos ficar de pé, vamos cantar, vamos louvar a Deus, vamos agradecer-lhe, vamos orar ao Senhor, dar-lhe graças. Amém. Primeiro coro, quando aqui cheguei alguém me tocou. E se esse alguém ainda não lhe tocou esta manhã, então ora ao Senhor para que seja tocado. Então quando aqui cheguei alguém me tocou, eis que foi o meu Senhor. Aleluia.
nos tocar, a gente possamos saber que de facto é o nosso Senhor que está tocando em nós. Aleluia. Vamos continuar cantando e agora também quero saudar o abate casal que está chegando. É um prazer tê-los cá, fazer parte da nossa família. E também quero saudar, neste momento, todos os ouvintes, ou melhor, todas aquelas pessoas que vão estar no Facebook. Quero dar uma saudação também especial para eles, que eles, ao verem no Facebook o nosso culto, possam sentir-se também saudados por nós. Então saudamos também todos aqueles que vão acompanhar este culto e depois vai estar no Facebook. Se Jesus te chamar amigo, larga tudo e vem comigo, tomado pela mão, e com ele eu vou para onde ele, Jesus, for. Aleluia. Então vamos cantar estes coros, são os coros alegres. Eu penso que eu escolhi alguns coros que os músicos não conhecem, mas é para começarem a conhecer como nós. Então vamos cantar este cântico que souber, e depois os outros irmãos vão acompanhar. Se Jesus te chamar amigo, larga tudo e vem comigo. Dona Gorete. Se Jesus te chamar amigo, larga tudo e vem comigo, tomado pela mão, com ele eu vou, para onde ele for. Tomado pela mão, com ele eu vou, tomado pela mão, com ele eu vou, tomado pela mão, com ele eu vou, para onde ele for. Jesus te chamar amigo, larga tudo e vem comigo, tomado pela mão, com ele eu vou, para onde ele for. Tomado pela mão, com ele eu vou, tomado pela mão, com ele eu vou, tomado pela mão, com ele eu vou, para onde ele for. Afinal, os músicos até aprendem rápido. Aleluia, pelos músicos. Glória a Deus. E assim continuamos louvando ao nosso Senhor. Aleluia. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então vamos exaltar, vamos cantar para Deus. Vamos cantar para o nosso Deus. Põe a tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Os músicos não conhecem? Nós conhecemos e vocês vão aprender em segundos. É para começar a som de rir. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem parar. Pés, os
coros muito antigos que os jovens atuais muitas vezes não sabem estes coros e não conhecem estes coros, mas é bom revivê-los. Até há um senhor que se calhar todos conhecem, que não é da Igreja Católica, que um dia, eu não digo o nome porque é por causa do Facebook, mas um dia veio à televisão dizer que este coro é meu, bolas, há muitos anos nós, crentes evangélicos, já cantávamos este coro, aleluia. Segura na mão de Deus, mais um que os músicos já sabem, graças a Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. E o coro diz, segura na mão de Deus e ela te sustentará. Não temas, chega adiante, não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai, aleluia. Quiser te afogar,
Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Portanto, o recado está dado para nós e para aqueles que estão lá em casa e que vão ver o vídeo. Então, meu querido, minha querida, segura na mão de Deus e ela te sustentará. Aleluia! Glória a Deus. Não temas e segue adiante. E não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Amém. Vou pedir um irmão, uma irmã que ora ao Senhor, agradecendo este período de louvor e também que Deus possa abençoar e ungir a nossa irmã Zélia, que vai trazer a palavra, que o Senhor possa dirigi-la, que ela, através dela, possa transmitir a sua palavra para nós esta manhã. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos e te exaltamos e te Aleluia. glorificamos nesta manhã. Amém. Graças te damos, Senhor amado. Glória a Deus, Pai. Realmente, Obrigado Senhor por estes amado. momentos. Nós seguramos um dia Obrigado a tua pelo mão, Senhor, e não a queremos largar mais. Amém. Senhor. Queremos seguir adiante, olhar somente para ti, meu Jesus. Nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que deu a sua vida por nós, Senhor. Nesta manhã, com gratidão, Senhor, estamos na tua presença, Senhor. E queremos realmente, Senhor, engrandecer o teu nome, Senhor. Queremos, Senhor amado, ó Deus, que tu, Senhor amado, ó Pai, sejas exaltado, glorificado neste santo lugar, Senhor. Abençoa a tua serva, abençoa a tua palavra, Senhor, e que ela venha encher e preencher os nossos corações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso pastor muitas vezes diz aqui, alerta para quem precisar de oração, que comunique para que nós possamos orar. Então eu peço aos irmãos que possam orar pelo meu bracinho. Ele só vota isto ainda. Eu dou graças a Deus porque, apesar de ter tido o AVC, mas mentalmente Deus poupou a minha mente. Então, aleluia. Então, peço aos irmãos que possam orar por este bracinho para que eu possa voltar a conduzir, que é uma coisa que me faz muita falta. E eu sei que para tudo há um propósito. E eu sigo adiante, porque o Senhor está comigo. Amém. Podem sentar, irmãos. Amada irmã Zélia, a palavra está consigo. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de muita alegria, mais uma vez estar aqui, para falar das coisas do nosso Deus, porque Ele é digno, Ele é merecedor, de que nós sempre temos coisas para falar dEle, bênçãos, né? Para falar do nosso Deus. E por esse motivo, eu estou muito feliz por estar aqui. Eu gostaria de pedir para os irmãos que nós ficássemos de pé e vamos ler só um versículo do capítulo de Neemias, capítulo 2 de Neemias, e o versículo é o 17. Neemias, capítulo 2, e o versículo é o 17. Talvez nós pudéssemos ler todos juntos aqui, a mesma tradução. Então lhes disse: Vendeis vós a miséria que estamos, e que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, Pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Amém. Pode sentar, irmãos. Senhor, meu Deus, eis-me aqui, Senhor. Dispõe-te de mim para a honra e glória do teu santo nome e para a edificação da tua igreja, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, eu estive esses últimos meses a ler o livro de Neemias. É um livro composto por 13 capítulos. E eu estive a ler o livro de Neemias. E
mas como é um livro, não vou falar todo dele, né? Senão ficaríamos aqui, porque é um livro muito rico em detalhes. Então eu gostaria hoje de trazer uma reflexão daquilo que o Senhor colocou em meu coração, que se encontra nos capítulos 1 e 2. Então nós vamos estar a ler alguns versículos desses dois capítulos, do capítulo 1 e 2, para podermos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Amém? Então, os irmãos podem deixar abertas aí as suas Bíblias, nos capítulos 1 e 2, e é aí que nós vamos começar para meditar. Então é assim, irmãos, vou falar só, contextualizar um bocadinho e dar umas informações introdutórias a respeito do livro de Neemias, né? Nós acabamos de ver agora que ele fala de reedificar, né? De reconstruir. Então, algumas informações introdutórias a respeito do livro de Neemias. Primeiramente, quem foi Neemias? O nome dele, eu estive a pesquisar, significa aquele que consola. Esse livro também ele pertence ao gênero literário dos livros históricos da Bíblia. O autor do livro, ao que parece, é o próprio Neemias, porque quando nós caminhamos por esses capítulos 1 e 2, tem sempre lá o pronome pessoal na primeira pessoa do singular, ele sempre diz eu. Então, provavelmente ele seja mesmo o autor do livro, então o próprio Neemias. E aí tem, se os irmãos quiserem comprovar isso, no capítulo 1 e no versículo 1 diz, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Então ele diz, estando eu. Então, depois o 1 e o 5 também diz, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Então, e depois também tem, se os irmãos quiserem ver, depois o 2, o 1 e o 3 também pode comprovar isso, que provavelmente tenha sido o próprio Neemias a escrever o livro. Bom, o Neemias foi contemporâneo do Esdras, né, que foi o escriba e o sacerdote, que tinha uma função, digamos assim, mais religiosa, e o Neemias talvez tinha uma função mais social e civil. Eles estiveram juntos, irmãos, num evento religioso que se encontra lá no capítulo 8, versículo 8 e 9. Do capítulo 2, 8 e o 9. Eles estiveram juntos, então. Deixa eu ver aqui. Eles estiveram juntos quando a palavra do Senhor diz que eles foram ler o livro da lei, não é? Junto com o povo de Israel. Então, lá isso mesmo, capítulo 8, versículo 8 e 9, irmãos. Desculpa. Isso, capítulo 8, versículos 8 e 9 diz: E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido que fazia que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras de Deus. Então, eles eram contemporâneos, estavam juntos nesse evento do capítulo 8, versículo 8 e 9. Neemias, então, também, a palavra de Deus diz aqui no 1 e no 11, Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Então, no capítulo, no versículo 1 e 11, diz assim, no final do capítulo, então, ele diz: Então, eu era copeiro do rei. Na última parte do versículo 11, diz: Então, era eu copeiro do rei Artaxerxes, tá? E depois, Neemias também era governador em Judá. Isso está lá no capítulo 5, no versículo 14. Ele era copeiro, ele era governador em Judá. Então, portanto,
ele exercia essa função, né, de governador em Judá. Encontra-se lá no 5 e no 14. Bom, irmãos, o assunto do livro, então, como nós lemos aí no versículo de entrada, é sobre a restauração. E a palavra de Deus diz que os muros que foram derrubados e as portas queimadas, eles levaram 52 dias para serem restaurados. Mas também Neemias foi para lá, não só para restaurar os muros, ele também foi para lá restaurar vidas. Ele foi para lá para trabalhar com pessoas. Então ele foi restaurar muros, foi mexer com tijolo e foi trabalhar com pessoas. Então, mexer com tijolo, 52 dias. Restaurar vidas, 12 anos. Porque depois, se nós também formos ver no 5 e no 14, ele diz quando ele volta, quando os irmãos dele voltaram. Então, 52 dias trabalhando com tijolos, e 12 anos trabalhando para restaurar vidas. É bem diferente, né, irmãos? Isso nos leva a entender e crer que trabalhar vidas é bem mais difícil do que trabalhar com tijolos, não é? Bom, então, aqui nos capítulos 1 e 2, eu fiz uma divisão assim, dos dois temas que eu encontrei como sendo os temas principais. Como eu disse, irmãos, é um livro muito rico, tem muitas coisas, isso nos leva a querer pesquisar muito, a entender, e se nós partirmos para pesquisar muitas coisas, é um livro muito rico, tem muitas informações e daria uma mensagem mesmo muito extensa. Até mesmo a leitura do capítulo eu optei por não fazer, porque se nós fizéssemos a leitura aqui, seriam 32 capítulos, 11 de um e 12 do outro, então seria um pouco extensa. Então eu coloquei como pontos principais a oração de Neemias, que fica no capítulo 1, é o que nós vamos refletir um bocadinho, e depois a ação de Neemias. Já agora eu coloquei o título dessa mensagem, orar e labutar. Labutar é um verbo um pouco mais que não se usa mais talvez, mas depois os irmãos vão entender porque eu escolhi o verbo labutar, orar e labutar. Então, irmãos, a oração de Neemias. Tudo teve início, Neemias 1 e 2. Então, vamos lá para Neemias 1 e 2. Tudo teve início, irmãos. Antes do Neemias fazer a oração, ele fez uma pergunta. Né? Ele fez uma pergunta. Então, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Irmãos, então, tudo teve início com uma pergunta feita por Neemias. Neemias faz uma pergunta a seu irmão Anani. E olha, irmãos, por incrível que pareça, fazer uma pergunta pode parecer muito perigoso, pode nos comprometer muito, porque a partir dessa pergunta se desenrola toda a história e todos os acontecimentos seguintes. Então, Neemias perguntou, como estão? Como está o povo? E quando eles responderam, a partir da resposta dos irmãos, foi que Neemias tomou a decisão de ir fazer essa viagem e a restaurar o muro. Então, porque quem faz uma pergunta é porque quer saber algo. E ao tomar conhecimento de um fato ou de uma situação, nós nos sentimos e nos tornamos responsáveis em relação ao outro. Então, irmão, se eu perguntar assim, Alzira, como você está de saúde? Né? Irmão, como é que você está de saúde? Se eu perguntar, como é que você está em relação à família? Então, se eu faço uma pergunta para alguém, para outra pessoa, e a partir do momento que eu tenho conhecimento da situação de como a outra pessoa está, eu me torno responsável por orar e por agir e por ajudar essa pessoa. Então, nesse sentido, fazer uma pergunta torna-se comprometedor. Nós nos comprometemos a partir daí, da resposta que nós obtemos, nós nos tornamos responsáveis pelo outro.
por orar, por ajudar, por fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer a pergunta, ouvir a resposta e ficar neutros, não é? Alheios, sem fazer nada. Nós temos que orar e ajudar. Então, fazer a pergunta pode ser muitas vezes perigoso, comprometedor. Então, pense nisso, irmãos. Quando fazemos a pergunta é porque nós queremos, nós já estamos nos envolvendo com o outro, né? Então, porque a nossa consciência, ela nos obriga a orar e ajudar as pessoas. Então, veja a reação de Neemias, irmãos, depois que ele fez a pergunta, que ele ouviu a resposta. Então, vamos ver qual foi a resposta. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Irmãos, então, foi essa a resposta que o Neemias ouviu daqueles a quem ele perguntou. E em seguida diz como que ele ficou, irmãos. Então, no capítulo 1, no verso 4, diz como ele ficou. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, a pergunta deixou o coração do Neemias, a resposta deixou o coração do Neemias mexido, muito mexido, irmãos, porque é como eu disse, ele fez uma pergunta, ouviu uma resposta, tomou ciência, tomou conhecimento do fato de que estava acontecendo, da situação, do sofrimento que o povo estava, de como a cidade se encontrava. Então, a partir desse momento, Neemias, a consciência dele obriga que ele tome algumas decisões, ou que ele vá e pense naquela viagem. A primeira coisa que o Neemias fez aqui, de acordo com a palavra de Deus, ele disse, ele assentou-se, né, depois que ele ouviu, ele assentou-se, talvez para pensar, né, melhor na situação, digo eu. Ele chorou, porque o coração dele ficou mesmo mexido, ficou espedaçado, e lamentou por alguns dias. Mas depois, irmãos, ele tomou outras atitudes, ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. Então, ele ouviu, ele lamentou, porque quando nós ouvimos algo triste, né, principalmente algo triste, claro que nós, como seres humanos, nós temos o direito de ficar tristes, né? Nós ficamos tristes, né? Lamentou tudo que tinha que lamentar, chorou tudo que tinha que chorar, mas depois tomou uma posição, que foi orar e jejuar ao Deus Todo-Poderoso. Bom, então, ele começa a orar, então, no 5, e ele diz, disse, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Então, irmão, ele depois de tudo isso, ele orou a Deus e ele começa essa oração justamente reconhecendo a grandeza e a fidelidade de Deus. E outra coisa muito interessante que eu achei aqui, está no 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então, irmãos, depois que ele ora a Deus, ele inicia essa oração, na verdade, reconhecendo, então, a bondade e a fidelidade de Deus para com aquele povo. Mas também ele reconhece que aquele povo, né, não só aquele povo também pecou. Mas o interessante é que o Neemias, ele não diz só assim, mas foram vocês também, né? Vocês pecaram, por isso que vocês encontram-se nesse sofrimento. Ele não acusa somente o povo de pecado, ele também inclui-se, né, nessa lista, né, e ele diz ao Senhor, e ele pede perdão ao Senhor, ele confessa que tanto ele quanto aquele povo pecaram.
né, afastaram-se de Deus. E, consequentemente, por isso eles tinham ido, né, cativos. Então, é algo assim também muito nobre da parte do Neemias. Reconhecer que não só o povo tinha pecado, mas ele próprio também havia pecado contra Deus. E por isso estavam como estavam, não é? Bom, irmãos, depois que ele faz isso, que ele confessa, no final do capítulo, ele pede que Deus seja, que ele possa ser bem sucedido. Porque daí, com certeza, ele orou, a palavra diz aqui, nós acabamos de ver, que ele orou por muitos dias. E com certeza, o Senhor colocou algo no coração dele. Colocou o que ele deveria fazer em relação àquele povo, em relação à reedificação dos muros de Jerusalém e daquelas vidas que lá se estavam. Bom, e no final do capítulo 6, do versículo 6, ele diz... também eu, a casa do meu pai, pecamos. E depois ele diz, irmãos, ele vai falar com o rei. Então, ele vai falar com o rei. Então, ele pede graça a Deus para poder falar com o rei Artaxerxes, que era o homem mais importante daquela época, daquela altura, do Neemias. Então, ele vai fazer um pedido ao rei. Então, por isso, ele orou antes. Irmãos, só um detalhe, aqui no versículo 1 do capítulo 1, diz que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã. Olha, essas coisas aqui, né, essas notícias chegaram para Neemias no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. Então, vamos guardar esse detalhe aí, porque lá na frente nós vamos entender uma questão referente a isso. Então, para podermos ver quanto tempo o Neemias orou. Será que foi só uma oração assim de um dia? Aqui diz muitos dias, mas aqui ainda nós não conseguimos perceber quantos dias foram. Por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque às vezes nós chegamos ao nosso Deus para fazer um pedido a Ele, e nós pensamos que 1 semana, 2 semanas, 3 terças-feiras do mês, da igreja, a hora, e já está tudo resolvido. Mas muitas vezes nós temos que orar muitos dias e até meses, para que o nosso Deus possa atender a nossa oração, não é? Então, foi no ano de Quisleu, quando começou tudo isso, e ele fez essa oração. Bom, Neemias então fez uma pergunta, tomou conhecimento de um fato que não era bom, de que Jerusalém estava assolada, os muros derrubados, com as portas queimadas, o povo estava triste, estava em miséria total. Ele então ouviu, orou, e agora ele vai tomar uma decisão. Então, por isso que eu disse que o título da reflexão eu dei orar e labutar. Porque, irmãos, bem na verdade nós não podemos só orar. Não é que nós devemos fazer a parte de Deus. Primeiramente nós temos que orar, pedir direção ao nosso Deus. Mas com certeza Ele tem uma seta e tem um caminho apontado para cada um de nós, para aquilo que nós podemos fazer. Não é que não quero dizer com isso que nós temos que dar nosso jeitinho e nem ajudar Deus, porque Ele não precisa de nada disso. Mas muitas vezes Ele diz, olha, então aponta esse caminho que tu deves seguir. E nós temos que estar com os nossos olhos e nossos ouvidos abertos para poder entender isso. Neemias, ele orou por aquele povo, né? Primeiro ele orou, pediu um plano para Deus, pediu que ele pudesse tomar uma decisão, tivesse um plano para poder ajudar aquele povo. E agora ele vai trabalhar, agora ele vai agir. Engraçado que se nós formos pensar na palavra oração, ela termina com ação, não é? Ela termina com ação. Então nós temos que orar e também temos que agir, não é? Então foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. Então a ação de Neemias, isso nós vamos ver lá no capítulo 2, irmãos. Então no capítulo 1, Neemias fez uma pergunta, obteve uma resposta, orou a Deus e agora ele precisa agir, ele precisa labutar. E eu estive à procura desse verbo labutar,
E labutar significa trabalhar de forma dura, constante e com muito esforço. Então é isso que significa. Também, irmãos, essa palavra, essa é uma frase que orare et labutare, é uma frase que foi atribuída a Lutero, ou pelo menos ao pensamento à época, né, da Reforma. Então, orare et labutare. Então, o Neemias orou, agora ele vai labutar, né? Ele primeiro orou, agora ele vai labutar, agora ele vai trabalhar, né? Porque com certeza o Senhor mostrou agora então o que ele deveria fazer. Então, vamos lá, irmãos. Então, labutar é trabalhar de forma dura, muito esforço, constante. Então, irmãos, no capítulo 2, Neemias vai até o rei, né, para falar com o rei e fazer o pedido, né? Ele pede ao rei para ir até Jerusalém, reconstruir os muros da cidade do sepulcro de seus pais. Então, irmãos, ele era copeiro do rei, ele entrou na presença do rei e ele tinha, quando você for ler, você vai perceber isso, vai dizer isso, ele estava com um semblante muito triste. E o copeiro do rei, uma das funções dele era, primeiro, experimentar, provar daquilo que o rei ia comer ou beber, para depois, então, servir ao rei. E o Neemias entrou na presença do rei com semblante triste. E o rei perguntou para ele, por que você tem um semblante triste? Você não está doente? Só pode ser tristeza do coração. Só pode ser tristeza da alma. Por que você está com o coração triste? E talvez o Neemias já até deve ter pensado assim, porque ele deu uma resposta, irmãos, que diz mais ou menos assim, viva o rei. Os irmãos podem ver aí, viva o rei. Ou seja, rei, olha, é mais ou menos assim, olha, rei, não te preocupe, eu não vou fazer nada contigo. Eu estou triste por este motivo. E passou a explicar ao rei, então, o motivo pelo qual ele trazia aquela tristeza em seu coração. E depois disso, então, ele pediu ao rei se ele poderia fazer a viagem até Jerusalém para reconstruir os muros da cidade do sepulcro dos seus pais. Irmãos, e o rei, então, permitiu, né, que o Neemias fosse, então, fazer essa reconstrução dos muros de Jerusalém. O Neemias, com certeza, Deus já havia colocado tudo em seu coração. O Neemias foi um homem bastante prudente, né, no que se refere a essa viagem. Ele então pediu ao rei que lhe escrevessem cartas, né, para que ele pudesse atravessar o rio, para que ele não fosse impedido, né, de passar pelo rio. E depois pediu mais uma coisa, pediu ao rei que lhe desse cartas para o guardião lá das matas, para que ele pudesse levar consigo madeiras para reconstruir o muro. Tudo isso, irmãos, lá na frente, quando a gente continua a ler o livro, nós vamos ver que ele fez muito bem feito, que ele foi bastante prudente em ter feito isso. E nós também devemos ser assim. Nós somos filhos de Deus, né? Mas também nós devemos ter essa prudência, esse cuidado com as coisas, para que nós também não sejamos apanhados de surpresa, né, em alguma coisa da nossa vida, em alguma parte, em algum momento. E o Neemias foi bastante prudente quando pediu essas cartas para o rei, tanto para a travessia do grande Eufrates, como para levar madeiras da mata para a reconstrução das portas e dos muros em Jerusalém. Então foi de muito boa ideia que ele teve. Então, ao chegar em Jerusalém, o Neemias, então, ele vai fazer a inspeção, né, de tudo aquilo da cidade, como que a cidade estava. E tem um trecho, tem um versículo que eu não anotei aqui, mas que diz que era tanta destruição, era tantos tijolos, era tantos entulhos no chão, que nem mesmo o animal do Neemias podia passar por certos lugares, irmãos, de tamanha que era a destruição. Então, Neemias foi fazer a inspeção, foi rodar por toda a cidade, por todos os cantos, né? E realmente tudo aquilo que ele viu era exatamente a descrição do que os seus irmãos
havia falado para ele lá no capítulo 1. Então, realmente, a cidade estava destruída e em miséria. Bem, então, o que Neemias fez após isso? Após a inspeção, ele vai ter uma conversa com o povo. Ele divide as tarefas e todos estavam cheios de coragem para a obra. Irmãos, outra coisa também que nós podemos aprender, é assunto para outra reflexão, outra mensagem, é como o Neemias tem um poder de administração, uma organização, né, de administração, de como que ele dividiu tudo aquilo, para quem que ia fazer o quê. Cada um tinha uma tarefa a desempenhar ali na reconstrução daquele muro. Então, é um exemplo de administração maravilhosa, né? Bem cuidada, bem planeada. Então, ele falou com o povo e pediu que todos estavam cheios de coragem para a obra. Bem, irmãos, só que assim, quando o Senhor nos chama para fazer a obra dele, os pastores, os missionários, nós, os servos do Senhor, com certeza nós temos que pensar numa coisa: sempre que nós somos convocados pelo nosso Deus para fazer alguma coisa na igreja, na obra do Senhor, nós temos que pensar e contar com a oposição. Sempre há oposição do inimigo, irmãos, na nossa vida. E às vezes é coisa simples, às vezes até você sair da sua casa para vir limpar a igreja, para vir fazer o vaso. Então sempre há oposição. E essa oposição, ela pode vir dentro da nossa casa, ela pode vir de dentro da própria igreja, né? Pode estar internamente, externamente, mas há sempre oposição. Olha só, Neemias tinha ido, falado com o povo, tinha dividido as tarefas, todos estavam cheios de coragem, todos estavam prontos para começar a reconstrução do muro. Mas eis que vem a oposição do inimigo. Então, sempre que nós queremos fazer a vontade de Deus, trabalhar em sua obra, temos que contar com a oposição dos inimigos. No capítulo 2:19, irmãos. Então, capítulo 2, versículo 19. O que ouvindo Sambalate, o Eronita, Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então, respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memorial em Jerusalém. Então, irmãos, o inimigo veio aqui para desanimar o povo, né? Porque o povo estava empenhado, estavam animados, encorajados para reconstruir a cidade, para erguer os muros. Neemias estava ali para isso, para trabalhar com tijolos, para trabalhar com vidas, não é? Reconstruir a cidade, reconstruir vidas. O inimigo se opôs a isso. E o inimigo sempre se opõe àquilo que Deus faz, né? Aquilo que Deus faz. E ele vem sempre contra nós. Então, graças a Deus, né? Por essa resposta que Neemias deu, né? Porque eles vieram para desanimar, né? Para que eles deixassem, que eles desistissem, deixassem tudo como estava antes. Mas, irmãos, no capítulo 2, né, no versículo 20, isso realmente, irmãos, é uma declaração de fé inabalável, uma convicção fundamentada na fé do Criador. Então, Neemias respondeu: isso é um grande exemplo para nós. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, e nem justiça, e nem memória em Jerusalém. Então nós temos que nos levantar com a fé em nosso Deus, de saber em quem nós temos crido, e de saber em quem nos enviou para essa obra, não é?
quem nos escolheu para fazer essa obra, não é? Foi o Senhor que escolheu o pastor Zé Maria para estar aqui, o outro pastor, que não lembro agora não, o pastor Diogo, não é? Foi Deus que escolheu a cada um de nós. Não interessa o que nós fazemos, pode ser limpar o chão da igreja, não interessa, né? Deus nos chamou para cada um de nós, Deus nos chamou e nos deu um trabalho, né, na obra dele. E muitas vezes o inimigo vem para nos desencorajar e dizer: ah, não, você não sabe fazer isso. Ah, você não sabe falar bem. Ah, mas olha, tem pessoas que podem fazer melhor que você. Não vai dar certo. Ah, mas por que você vai fazer isso? Não, não faça. Você não terá bom êxito. Não é verdade, irmãos, não ouçam. Né? Fala como Neemias: quem me chamou é quem me capacita. Né? O Deus que me chamou é o Deus que vai me capacitar. E o inimigo, ele não tem memória, não tem memorial na obra do nosso Deus, porque ele não faz parte do reino de Deus nem da sua obra. Então nós não podemos ouvir, né, muitas vezes essas vozes, né, do inimigo que vem com o objetivo de nos calar, de nos desanimar, né, de tirar a coragem que Deus nos deu, não é? Nós não podemos ouvir, nós temos que nos levantar como levantou Neemias e dizer, não é? Que é o nosso Deus dos céus, Ele é que nos ajudará e nos capacitará a fazer, seja lá o que for que temos para fazer na obra dele. Então nós não podemos rejeitar, não podemos rejeitar. Às vezes vir aqui à frente não é fácil, nós nunca, né, nós não sabemos, ai meu Deus, como é que vai ser, o que eu vou dizer, como é que eu vou dizer, será que vai, né, que vai entender? Mas não, irmão, sabe por quê? Porque nós não estamos aqui na frente pelas nossas próprias capacidades. Nós estamos aqui porque o Deus que nos chamou para estar aqui, é Ele quem nos capacita, né? É Ele que nos capacita para estar aqui. Porque se fosse de nós mesmos, nós não estaríamos aqui, não é? Mas é o Senhor que nos capacita. Bom, aplicações práticas. Então, este é o quadro do livro de Neemias. No capítulo 1 ele ora e no capítulo 2 ele viaja e trabalha. Então, lições para a minha vida, para a nossa vida, né? Primeira lição, está no capítulo 1, no versículo 2, que é reconhecer, importar-se com a situação dos outros. Então, quando o Neemias ouviu aquelas notícias a respeito do povo que estava em Jerusalém, de como estava a cidade, a palavra de Deus diz, nós acabamos de ver, que ele ficou muito triste, o coração dele ficou partido, ele ficou terrivelmente triste, ele orou, ele lamentou, ele chorou, ele jejuou. Então, a primeira lição que nós podemos tirar desse capítulo aqui é que nós devemos nos importar com o outro, né, irmãos? Muitas vezes, mesmo que você não tenha condições financeiramente para ajudar, mas nós podemos sempre orar, nós podemos fazer um telefonema e perguntar: olha, como é que está? Sente-se melhor hoje? Né? Isso é tão bom, sustentar o outro em oração. Mas nós não podemos fazer muito mais materialmente falando, nós podemos sustentar o outro com as nossas orações. Com uma palavra, com um versículo, nós temos aí o WhatsApp: olha, eu não posso sair da minha casa para levar meu irmão no hospital, se calhar porque eu não tenho carro, não tenho esse transporte, esse meio material. Mas eu posso pegar um versículo da Bíblia e postar lá para ele no dia, quem sabe isso vai, quem sabe não, com certeza isso vai ajudar muito meu irmão a passar um dia melhor. Posso fazer uma oração que vai ajudar meu irmão a passar um dia melhor. Então, importar-se com o outro. Primeira lição. Segunda lição, reconhecer os nossos pecados. Muitas vezes, irmãos, ou na nossa casa, ou no nosso casamento, no trabalho, alguma coisa, né? Em qualquer lugar, em qualquer contexto, muitas vezes nós somos tendenciosos a culpar o outro. É sempre o outro, olha. Sabe por que nós estamos assim? Foi você não economizou, você não fez isso, você não fez aquilo. Então, nós sempre costumamos a ver primeiro a parte do outro. E nunca nós nos incluímos, né,
né? Nunca nos incluímos, nunca temos parcela, né, de culpa ali naquela situação. Mas o Neemias não. Eu li alguma parte que o Neemias provavelmente ele nem tenha nascido em Jerusalém. Se não me engano, se não me falha a memória, diz que ele nasceu no cativeiro. Então, ele estava confortável, irmão. Ele trabalhava ele era copeiro do rei. Não é? Ele não estava ali inserido naquela situação de miséria. Mas ele importou-se e ele também confessou o pecado. Era o povo dele, é verdade. Mas ele nem estava ali. Ele nem nasceu ali. Mas ele importou-se. Né? Ele confessou também, ele reconheceu os próprios pecados. E não atirou pedra só no povo. Terceira coisa, pedir ajuda ao Senhor para agir. Olha, irmãos, quando eu falei para você que no primeiro versículo, ali é o ano de Quisleu. E depois, eu fiz a anotação aqui, depois quando diz que ele foi embora, chama o ano de Nisan. Eu tentei entender mais ou menos esse calendário, mas é um pouco difícil esse calendário. Mas o que eu tentei ver, se for um ano normal, se não for um ano bissexto, passaram 3 meses completos. Se é que bem eu entendi essa equivalência de calendário para calendário. Então, desde que aconteceu lá no capítulo 1, quando ele recebeu a visita dos irmãos, que ele fez a pergunta, que ele obteve as informações, que ele orou, até o dia em que ele regressou para junto do rei, passaram-se, até ele fazer a viagem, passaram-se 3 meses. Então, ele provavelmente, isso nos faz entender que ele orou por 3 meses completos. Então, ele pediu ajuda ao Senhor. Ele jejuou, ele orou, pediu ajuda ao Senhor, e o Senhor indicou tudo aquilo que ele deveria fazer. Então, nós temos que pedir ajuda ao Senhor. Tudo que nós formos fazer. Olha, por exemplo, irmãos, uma coisa muito simples. Eu ainda não tenho a minha carta de condução. Tem que ficar traduzindo aqui. Não tenho ainda a minha carta de condução. Então, eu gostaria muito de ter, porque isso é muito mais valia para mim, é um bem maior, é a liberdade e tudo. Então, esses dias eu trabalho em Gaia, e ao lado da escola onde eu trabalho, lá tem uma escola de condução. E fui lá, e então eu perguntei, ele anotou tudo no papel, e eu disse, eu vou fazer. Mas quando eu apanhei o comboio para voltar para Cortegaça, eu pensei assim, não, mas olha, eu vou pedir a Deus, primeiro eu vou perguntar ao Senhor, se é da vontade dele, que eu faça isso, né? Então, olha, isso já fazem 2 meses que eu fui até a escola de condução, desculpa, a escola de condução. E eu estou pedindo ao Senhor, será que é da tua vontade que eu faça isso? Porque todas as vezes que eu vou lá para fazer, ou está fechado, né? Então até agora não tem dado certo. Então eu continuo orando a Deus, perguntando para Ele se é da vontade dele que eu faça isso. Eu espero que seja, né? Que vai me fazer muito jeitinho. Então, irmãos, em tudo, uma coisa simples, muito simples, mas nós temos que apresentar a Deus. É uma viagem que vamos fazer, é simples, mas vamos apresentar diante do Senhor, não é? Mudança de emprego, todos os dias, irmãos, eu desço ali em Gaia, na General Torres, e ando mais ou menos uns 10 a 15 minutos para chegar na escola onde eu trabalho. Mas sempre que eu vou orando a Deus no meio da rua. Eu acho que as pessoas passam por mim e pensam, ela está bêbada ou ela é louca, né? Um das duas, porque eu vou sempre já falar com Deus assim, né? Pedindo sabedoria, pedindo a Deus para me dar sabedoria, para que eu possa ter paciência, para que eu possa ter discernimento, né? Para poder estar ali com aquelas crianças, fazer o melhor por elas, e também estar com os adultos, com a equipe de trabalho. Então, sempre eu vou pedindo a Deus, são coisas simples, mas nós temos que entregar e pedir ajuda do Senhor para tudo. Quer coisas simples, quer coisas mais complexas, nós devemos entregar tudo nas mãos do nosso Deus. Pedir a direção, pedir que Ele mostre, né, para nós como nós devemos fazer e se é aquilo mesmo que Ele quer para nós, né? Uma outra lição estar preparado para a oposição.
no 2:10 que nós já lemos aqui, irmãos, nós vimos que quando Neemias começou, né, chamou o povo, reuniu o povo, distribuiu tarefas, eles estavam animados, encorajados para fazer a obra do Senhor. E veio quem? Veio lá o inimigo, não é? Veio tentar desanimá-los, ou como nós dizemos lá no Brasil, jogar um balde de água fria. Eles fizeram isso, irmão, eles tentaram fazer isso. Mas o Neemias estava preparado para dar uma resposta para eles, não é? E deu uma resposta que expressa uma fé genuína no Deus Criador, não é? E por último, irmãos, entender que Deus está conosco, não é? Deus está conosco. Esse livro de Neemias, mesmo para quem não leu ainda o livro todo, eu tenho certeza que pelo menos um versículo dele, todos nós que conhecemos, que é aquele versículo que diz, 8:10, que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Então, que nós possamos pensar, não é? Assim, que nós temos um Deus todo-poderoso. Nós somos frágeis, somos a verdade. Nós somos extremamente dependentes da graça e da misericórdia do nosso Deus. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. É por Ele que nós vivemos, que nós existimos, não é? E é para Ele que nós devemos fazer todas as coisas. E é dele que nós obtemos sabedoria e a coragem, não é? Para fazer tudo aquilo que nós devemos fazer enquanto estivermos aqui nesse mundo. O que nós devemos ter é só o cuidado de orar e pedir a Deus para nos mostrar, para sempre apontar o caminho pelo qual nosso Deus quer que nós andemos. Amém, irmãos? E não vamos esquecer que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? E eu agradeço então a oportunidade em nome de Jesus. E nós vamos cantar a alegria do Senhor, é a nossa força. E eu estava, de facto, a ouvir atentamente a palavra que o Senhor hoje enviou aos nossos corações. E deixem-me dizer-vos que eu, pessoalmente, além das meditações bíblicas que temos que fazer da palavra do Senhor, eu tento ler, nem sempre acontece 2 vezes por ano, mas pelo menos uma vez por ano eu gosto de ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, em média 2 vezes, em média sempre 2 vezes, e quando chego a este livro, ao livro de Neemias, a sua experiência, o que Neemias sentiu, e eu não tenho qualquer problema dizer, que os irmãos sabem que eu sou, por natureza, muito sensível, choro com muita facilidade, mas eu não resisto ao Senhor. Eu já me tinha esquecido, de facto, esta observação que a Zélia falou, oração, a última palavra, ora, ação. Já me tinha esquecido disso. Mas sabem que o Senhor deu-nos um trabalho. O Senhor incumbiu-nos de trabalhar. Não só os pastores, não só os diáconos, não só os missionários. O Senhor deu-nos uma missão. Jesus, quando chamou aqueles homens que andaram com Ele, uma das coisas que Ele disse a alguns homens, disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de muito peixe. Foi isso que o Senhor disse? Eu vos farei pescadores de muito peixe? Eu vos farei pescadores de homens. Mas o Senhor disse algo muito importante: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas o Senhor Jesus também disse mais: confessai as vossas culpas uns aos outros. E hoje que ouvimos do Senhor, nesta experiência de Neemias, o Senhor não disse culpai-vos uns aos outros. Já disse: confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros para quê? Para que o nosso irmão quiser, não se esqueçam de pedir oração, para que o Senhor o restaure completamente. Eu creio neste Senhor Todo-Poderoso, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Hoje nós tivemos, de facto, uma palavra de incentivo, uma palavra de estímulo,
uma palavra de ânimo. E nós vamos cantar, sim, a alegria do Senhor, essa força. Mas eu estava, de facto, a pensar, porque a Zélia disse que devemos orar e labutar. 12 dias, Neemias trabalhou com os tijolos. E 52 dias, sim, perdão. E 12 anos você trabalhou com as pessoas. Eu pensei, ó Senhor, aquela imagem que tu deste a Jeremias, ou aquele quadro vivo, levanta-te e desce à casa do oleiro e olha o que o oleiro faz, não é? Aquele homem que estava ali, lá com aquela pedalzinho, a fazer rodar o equipamento e montar o barro, e eu era assim, Senhor, isto é de facto trabalhar com as pessoas. Muitas vezes o barro ou o vaso não fica tão bonito, quebra-se ou fica mais, e ele volta a amassar de novo e volta novamente a mudar. Mas vamos cantar a alegria do Senhor e vamos sair daqui com esta alegria, mas sempre com este propósito, Senhor, porque a palavra hoje também nos ensinou nisso, é interessarmos de facto pelo nosso irmão, não é? Interessarmos pelo nosso irmão. Pé, a alegria do Senhor é a nossa força. Irmão quiser, falou de facto para quem quiser seguir os nossos cultos através do Facebook. De facto, eu coloco o link do canal do YouTube no Facebook, na minha conta pessoal, e quem me seguir, quem estiver a seguir o Zé Maria, está lá de facto também o link para o culto. E que vocês sejam abençoados e que alguém que o veja seja também abençoado. Quero pedir também, depois vou pedir aqui publicamente, porque tenho que seguir já a provar a colaboração ou a cooperação da Alzira, de ficar com os números completos do nosso irmão José e da Diana, a morada e o vosso contacto, está bem? E se tiverem e-mail, também o e-mail, está bem? Depois nós falamos, está bem? Depois nós falamos. Amado Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor. Só Tu sabes e conheces cada um de nós, porque Tu, Senhor, és um Deus omnisciente, és um Deus omnipresente e és um Deus omnipotente. Amém. E nós Te louvamos, Senhor, porque há 2000 anos Tu enviaste Jesus a esta terra, Senhor. E quando o Senhor Jesus calcorreou
as ruas de Jerusalém, de toda a Judeia, Samaria, Galileia, pregou de facto o Evangelho do Reino, o Evangelho das Boas Novas. E ordenaste de facto aos teus servos naquele tempo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. E este Evangelho chegou até aos nossos dias. Muitos de facto pagaram um preço bem alto. Mas esta é de facto a nossa missão: é labutarmos, trabalharmos com sofrimento, sim, chorarmos pelas almas perdidas, chorarmos pela nossa descendência, chorarmos pelos nossos filhos, por aqueles que um dia passaram por estas cadeiras e hoje estão de facto com as suas costas voltadas para o Senhor. Senhor, esta é a nossa labuta, este é o nosso trabalhar, Senhor. Aquela missão que tu incumbiste não só aos pastores, mas também, Senhor, a cada um de nós, que temos de facto que ter este interesse de perguntar, olhar para o nosso irmão e ver, olhar para o seu semblante, achar que de facto o nosso irmão está a passar por alguma situação mais difícil. Ajuda-nos, Senhor, então, a seguir aquele teu ensino que tu dissestes para nos suportarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros para sararmos, Senhor. Esta palavra que tu hoje deixastes vem nesse sentido, para que a tua igreja hoje possa, na verdade, neste mundo em que nós estamos testemunhando um mundo sem rumo, um mundo perdido, mergulhado na corrupção, na confusão, Senhor, a tua igreja, Senhor, que deve ser luz deste mundo, a tua igreja que deve ser o sal nesta terra, Senhor, ajuda-nos então a cumprir esta missão, Senhor. Oro pela vida da tua filha Manuela, que esta semana completou mais uma primavera de vida. Senhor, abençoa a Manuela, abraça a Manuela, Senhor, compensa, Senhor, e tu que és aquele que vês, tu vês tudo, Senhor, sabes e sondas, na verdade, a vida da Manuela, a sua necessidade, a sua casa, que tu possas dar aquela prenda de bênção eterna que estão de facto nas regiões celestiais. Diz o teu servo que deixou assim escrito toda a sorte de bênçãos para cada um de nós. Oro com gratidão ao Pai, no nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Meus queridos e amados irmãos, vamos então seguir o tema da mensagem de hoje. Ora a ação, não é assim, Zé? Ora a ação e labutar, porque é trabalho comum. Sofrimento. Mas, no canal, já me ia esquecendo, no canal da igreja, foi feita uma sondagem para o nosso convívio que foi sugerido fazermos este ano, duas datas, 28 de agosto, 5 de setembro. A data mais votada foi 5 de setembro. Ia dizer alguma coisa, Mariana? Não, 5 de setembro. É que eu preciso de ajuda de vez em quando. Preciso da vossa ajuda, não é? Lembrem-se de Moisés, que quando os bracinhos de Moisés que iam para baixo, o povo tinha derrota, não é? Mas quando alguém levantava os bracinhos de Moisés, o povo tinha vitória, e eu preciso da vossa ajuda. Preciso. Só faltou, de facto, definirmos o lugar. Amanhã eu vou publicar depois, e os irmãos pronunciam isso. Amém? Um abraço para todos.